Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Piscina Quarta. Hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez tu esteja se identificando aí, que eu sei, tá? Ou se tu não se identificou ainda vai se identificar com, né? Que é sobre o término da faculdade e o ingresso no mercado de trabalho. Será que é aí que termina a adolescência e inicia a fase adulta? Será que é nos 18 que termina a adolescência e inicia a fase adulta? Todas essas questões nós vamos trazer hoje, né? Então, se liga aí, já deixa o like, tá? Se inscreve no canal. Porque hoje nós vamos falar sobre talvez um dos momentos mais importantes que nós temos na nossa vida, né? Uma das escolhas importantes que nós temos na nossa vida. Que é, bom, fiquei 4, 5, 6, 10 anos na faculdade, terminei agora, o que eu vou fazer? Né? Algumas pessoas terminam cansadas demais, outras pessoas terminam, né, com muita energia para começar um novo ciclo. E, né, nós temos que entender todas essas peculiaridades. Estamos aqui, né, graças ao Fluir, nossa casa querida, nossa clínica situada lá no Coronel Cabrita, 14 profissionais, mais de 2.000 pacientes ativos. Nós somos 4 psis que atendemos lá, né? Então, se quiser seguir o Fluir, é @fluir.alegrete, tem todas as informações lá. Todo dia a gente está postando conteúdos diferentes. Vocês já sabem sobre o Fluir, então nem vou me estender muito. Ao Quinta da Aurora, né? Hoje não estamos no café que nós estamos gravando à noite, né? Mas estávamos tomando um chazinho de lá mais cedo, né? E deixamos os copos aqui da Larissa, um lugar sensacional para sentar, tomar um café. Várias vezes a gente conversa sobre os temas do podcast lá. A agência Dom Pássaro, do Gabriel, que nos auxilia, né, em toda a questão estrutural de montagem dos episódios, todas as edições, com novas configurações. Vocês gostaram da semana passada, então nós deixamos, né, da mesma maneira, mais tranquilo, sem os microfones, né, com uma imagem melhor. O Renan, que está aqui, né, operando a nossa mesa de áudio, né, então toda a equipe que faz o Piscina Quarta acontecer. Estamos aí, né, já no segundo mês, com vários episódios dentro do nosso canal. Sem mais delongas, né, estendi demais essa abertura. Quando nós falamos sobre a entrada no mercado de trabalho final da faculdade, cada um vai ter uma sensação diferente. Se tu já passou por isso, né, já deve estar se identificando. Se tu está ali no meio, pro final da faculdade também, se é um pouco mais ansioso, lá no início vai tratar o que eu faço. E, para nós trazermos algumas experiências, pensamos em cada um de nós trazer um breve relato de como que foi, né, esse final da faculdade. Todos nós fizemos psicologia, evidentemente, né, mas foi diferente para cada um, em momentos diferentes. Não sei quem é que inicia. Quem quer iniciar? A última que você formou? Começar de trás pra frente. A última que você formou, né? Acho interessante, né? Talvez pra mostrar essa diferença de épocas, que querendo ou não tem, né? Mas que eu acho que vai ser muito parecida, talvez. Talvez. Né? Eu acho que vai ficar bem parecida. O final, assim, do meu curso, que eu consigo recordar, né? Que, vamos dizer assim, talvez não foi tão legal. Foi quando eu comecei a pensar formas, né, de ingressar no mercado de trabalho, e era muito focado, assim, o que os meus colegas estão fazendo. Né? E aí alguns colegas meus já estavam ativos, e eu acho que é aí o que pesa, né? Tá, e aí eu comecei a procurar. Eu não estava na minha cidade, né? Eu estava na cidade fora, e na cidade da minha faculdade, que foi Santa Maria, que foi que eu tentei ingressar lá, porque eu estava acostumada com o público de lá, com a cultura de lá. E foi mais ou menos batendo de porta em porta, perguntando se tinha vaga para ingressar no consultório, né, de alugar por hora, alguma coisa assim. Foi bem difícil, assim. As pessoas já estão estabilizadas, né? É uma cidade também que é um pouco difícil para psico, Santa Maria. E eu acho que para qualquer curso que está saindo por ter muita demanda, todo mundo se forma lá. todo mundo se forma, né? E meio que gera um apego na cidade, eu acho. Uma percepção minha. Não sei se tu vai querer agora. Vou querer. E tu já sabia que tu queria clínica, Carol? Eu sabia que eu queria clínica, olha só. Eu sabia que eu queria clínica, mas eu não sabia que área da clínica eu queria. Né? Tanto que eu saí da meu último, né, trabalho de TCC. Desculpa.
foi sobre a adolescência e os pais. Eu queria saber o que os pais entendiam da adolescência. Eu falei, então eu vou trabalhar com orientação parental. Só que aí quando tu te depara com a frente de um trabalho onde tu não pode escolher muito, né? E então eu procuro uma área, né? Até então tava rastreando alguns lugares para atender, muito difícil, né? Porque as clínicas maiores, elas estão meio fechadas, né? Não vou falar o nome, mas convênios, né, de saúde, né? Muito fechadas, assim, pra... As clínicas de convênio estão fechadas até tu receber um destaque. Depois chove, convites, né? Quando tu vai lá bater na porta que tu não tem experiência nenhuma, nem te dão bola. Isso aí é uma crítica para vocês que estão nos ouvindo aí. E acho que sim, se a gente for pensar na minha trajetória aí pra vocês, em Alegrete. dessas clínicas de convênio, tá? Que depois ficam batendo na nossa porta depois que você tem uma experiência maior. Desculpa, eu te interrompi, mas eu tinha que ter esse comentário. Vai fazer sentido, porque daqui a pouco eu vou falar justamente disso, né? E aí vem uma parte que aí eu tava um pouco também preocupada. Bom, eu tô formada, preciso trabalhar. Não dá pra ficar dependendo dos meus pais, olha a visão, né? Também muito adolescente que eu tinha de que eu preciso amadurecer rápido, eu preciso me colocar no mercado de trabalho. E a ansiedade, ela vem muito natural, né? E aí eu me recordo que eu falei, bom, então talvez eu vá pra Alegrete, que é a cidade onde a gente tá hoje, né? Muito persistente, assim, e não sei se eu vou me adaptar a lá, eu não sei se eu vou ter paciente lá, eu não sei se tem demanda pra mim, não sei se a ideia de psicologia que eu tenho é pra lá, porque tem, né, várias perguntas, e eu acho que também isso é em diferentes áreas, não só na psicologia. Né? Será que Alegrete é um campo bom pra me atender? Porque cidade de interior, né? Tudo aquilo que a gente conhece, né? E aí vem de uma conhecida da minha irmã, né? Dizer, olha só, tem uma clínica em Alegrete que tem um psico muito legal, que é meu psicólogo. Que legal, não sabia. E eu vou dizer teu nome pra ele. Porque eu acho que foi mais ou menos isso, né? Foi isso aí. E eu disse assim, olha, tá, né, mas é que eu sou nova, e eu também já me coloquei depois no lugar da experiência de Santa Maria, eu falei, poxa, eu sou nova, né, tô com poucos atendimentos, e aí? E aí eu venho pra Alegrete, né, depois de uma conversa no telefone com o Gabriel, Carol, vem pra gente conversar. E aí a gente conversou no quinta, Legal. no quinta a gente teve uma primeira conversa, e aí eu comecei a perceber que eu tava certíssima, talvez, em vir pra Alegrete, porque as ideias que eu tinha de psicologia, de como trabalhar, também eram ideias parecidas com a do Gabriel. Eu não tava tão fora. E eu acho que vem também um pouquinho de uma insegurança dos recém-formados. De talvez eu não sou competente o suficiente pra assumir, né? Porque ali o Gabriel também me colocou de lugares que eu teria que ocupar. Por exemplo, a de terapia de casal, né? E no início eu fiquei, poxa, será que dou conta? Né? Que até então, assim, eram poucos atendimentos que eu tinha feito de terapia de casal. E eu falei, bom, pensei, aí a gente ficou um tempo sem se falar. Eu me lembro que era um dia de tardinha, né? O Gabriel falou assim, Carol, tem um tempo pra falar comigo? Eu disse, tenho. Tava em Santa Maria, até então tava fechando com um professor meu pra atender no consultório dele, com ele. E eu disse, tem. Essa história foi muito correria. É bem típico do Gabriel. Foi Falar meia umas hora coisas e dar esse tempo pra gente pensar. E aí deu meia hora, posso, né? E aí eu tava lá em Santa Maria, e aí eu lembro que o Pedro tava junto, eu falei assim, Pedro, assume o que a gente tava, acho que, cozinhando as panelas, que eu vou pra uma reunião. Foi muito engraçado, porque foi assim, eu estava em Santa Maria esse dia. E aí foi bem a transição da Leonara começar com reabilitação e nós começarmos com a avaliação, porque a gente começou com a avaliação, né, e ficou só a Leonara atendendo em clínica, e a gente sabia que, bom, talvez um mês, 2, iria, né, já não ter mais horário pelo fluxo, só que durou uma semana essa transição. Foi bem essa transição, né, que daí até quando a gente conversou, disse, tem uma dança de cadeiras acontecendo na clínica, vamos ver, né? Qual mês foi mesmo? Foi em maio. Abril, maio? Abril, maio. Aí eu te falei até o final de abril. Eu te dou o retorno, foi no último dia de abril que eu te dei o retorno. Acho que foi. E aí... O Gabriel é ótimo pra caçar talentos. Né? Tudo que a gente fala, a tua função é essa, vai caçar talentos, vai pescar o pessoal. E aí eu viajei, a Dani, eu tava viajando, né, e a Dani disse, olha, Leonara, tá sem horário aqui.
Né? A gente vai ter que procurar alguém. Olha, tem essa pessoa. Uhum. E aí, só que eu tava viajando, tá? E não pegava muito bem o sinal, não conseguia falar. E eu cheguei e mandei pra Carol, tipo, isso era 7h da noite. Pode fazer uma reunião quando... Olha, daqui a meia hora eu tô livre. E aí a gente fechou, né? Daí deu uma... Na outra semana já começou atendendo. Só esse pequeno adendo. Não, e olha, coisas rápidas, né? Mas como foi importante também ter essa base, assim, de eu começar também a pensar, porque foi até, eu acho que dos meus familiares dizerem, poxa, tu estudou 5 anos, e a gente sabe como tu estudou. Né? Tu teve, né? Claro, eu tive a oportunidade de ser bem devota aos estudos, eu não precisei trabalhar. Até trabalhei um tempo, assim, porque eu precisava sair um pouco da psicologia, que estava muito em mim, né? Mas, assim, todo o tempo que eu pude estudar, eu estudei. E aí, quando, né, pra fazer um link, assim, saio, e aí é incompreensível isso da insegurança, eu acho. Em todos. Acho que é um sentimento comum, assim, né? Todo mundo compartilha. Né? De uma ideia de eu não sou competente, né? Eu não vou dar conta. E aí tem aquele investimento também financeiro do paciente, né? E aí, nossa, Antes eu fazia e era estudante, mas agora vai ser como profissional. Né? Então eu não posso errar. Ele vai me pagar pelo meu serviço. Hoje nós temos os bastidores aqui, né? O Max, que fez engenharia, e também ele pode nos dar o ok aqui se acontece isso também lá. Em outros cursos eu sei que acontece. Dos professores, de certa forma, chegarem e dizer, olha, vocês precisam de muita experiência. Algo assim, ó, tipo, vocês precisam de 10 anos de experiência em atendimento para ter experiência em atendimento para poderem atender. Então é uma coisa um tanto paradoxal, né? Tu precisa de experiência para atender, mas tu precisa atender para ter experiência. Só que eles não te ensinam. E assim, ó, dentro lá da faculdade nós tivemos 3 professores e nada mais que incentivavam isso. Né? E tomara que os outros estejam escutando e tomara que tenham mudado com o passar do tempo. Que incentivavam ter experiências fora para conseguir atender. E nos outros cursos possivelmente acontece isso. Eu sei que em direito acontece isso, em medicina acontece. Das pessoas que eu tenho, né, o maior contato assim, que falam, que relatam muita insegurança em relação ao fazer profissional quando sai da faculdade, porque os professores que deviam ser alguém que apoiaria isso, né, de certa forma boicotam. Né? Então, e na nossa área acontece muito, porque assim, nós vamos lidar intimamente com o sofrimento das pessoas. Né? Claro. Com a tua fala, eu lembrei de uma professora que ela falava que não dava para sobreviver atendendo em clínica. E isso me pegou muito forte na decisão se eu iria ou não iniciar em clínica. Quando eu escolhi fazer psicologia, uma amiga minha, maravilhosa, que ela é extremamente prática, assim, né? Ela me olhou e disse, ai, mas tu vai morrer de fome! e aí se cria essa cultura entre os próprios psicólogos, né? Eu lembro quando eu já estava aqui, já estava começando a atender, enfim, eu tive colegas, né, profissionais incríveis, assim, né, muito bons, mas que acabaram desistindo em função dessa ideia de que clínica não dá dinheiro, né, de que vai ser muito sofrimento e pouco retorno. E aí entra uma questão, né, eu já vou ir puxando, mas já tem 2 passos de novo, Carol. Entra uma questão que é a gestão de carreira. Semana passada eu estava fazendo uma fala para um grupo de profissionais sobre o esgotamento naquela profissão. E aí quando a gente... não eram psicólogos. Que não eram psicólogos, isso. E aí quando a gente falou sobre gestão de carreira, eu percebi que ficou muito confuso para as pessoas entenderem o que é gestão de carreira. Porque para o autônomo pode parecer que a gestão de carreira é eu saber fazer minha agenda. Gestão de carreira é eu conseguir cobrar o meu paciente e receber o dinheiro. Não, gestão de carreira é tu entender a tua potencialidade e como que tu pode crescer. Exato. Né? Onde que estão as oportunidades do teu mercado, onde que tu pode te inserir. E aí fica muito confuso e essa fala muito pronta, né? A clínica não dá dinheiro. Quando na verdade, se tu tiver gestão, planejamento, organização, tu consegue, né?
não vai poder voltar para Carol porque a gente tem que avançar nessa pauta, porque nós temos outra, né? Então, seguindo a ordem decrescente, depois tu volta, né? Complementando isso. Eu agora? Agora é tu. Tá. E falando, tá, gente? Sempre reiterando que nós estamos falando da psicologia porque é a nossa área que nós nos formamos. Mas o que nós estamos falando, isso é uma questão universal. Tanto das experiências que nós temos ouvindo os pacientes, ouvindo amigos, ouvindo pessoas, né? Então, a gente tenta trazer um pouquinho dessa experiência. Tá. Como eu falei, eu acho lá no nosso primeiro, quando eu fui me apresentar, que eu sou de Santiago. Então, eu não saí da cidade para cursar, né? Eu fiz lá na URI, né? Psicologia. Eu já trabalhava num consultório, né? Eu era secretária de uma psicóloga clínica, né? Então, eu tive um pouco dessa vivência ali como secretária. E aí, quando eu fui, então, cursar a faculdade, eu tive que sair, porque tinha aula de tarde, né? Enfim. Daí eu fiquei sem trabalhar esse período da faculdade. Aí, depois, quando eu já estava quase por me formar, acho que faltava 1 ano, 2 anos, eu consegui aquele estágio da prefeitura. Que é remunerado, sabe? Que tem uma bolsa. E aí eu fui trabalhar. Foi tu que trabalhava? Eu também. Desculpem o barulhinho se tiver, porque a nossa cachorra, ela tá aqui embaixo roendo um osso. Mas ela achou outro? Achou outro. O Max tirou dela, achou outro. Ela quer participar do podcast com o ursinho dela. Tá, então daí eu comecei a fazer esse estágio num ambulatório de saúde mental, né, o Soneto, que existe lá em Santiago, né, realiza atendimento pelo SUS, aí tinha atendimento, tem ainda, né, clínico, né, com psicólogos, psiquiatra, grupos, também acontecia lá. E eu comecei já como secretária lá nesse lugar, mas também atendendo, porque a demanda era muito grande, assim, né? Estágio, o meu também foi assim, é um se vira, né? Sim. Tu começa ali, quando vê, tu já tá... Eu fui bolsista também. Era as 20 horas que mais se desdobravam em 40, 50, 80. E aí eu tinha a experiência de atendimento clínico na clínica escola, né? E aí eu tinha os pacientes, daí eu tinha minha supervisora, então... Clínica escola, pra quem não sabe, é um lugar onde as pessoas procuram o serviço por um valor social, muitas vezes gratuito, e é atendido pelos estagiários. Os estagiários são supervisionados, estagiários do 4º e do 5º ano em psicologia, né? Então só pra contextualizar o pessoal. Isso, não, perfeito. E aí eu tinha todo esse suporte, né, do caso. E aí quando eu fui pra lá, eu não tinha como levar todas as pessoas que eu comecei a atender lá pra minha supervisora, né, da conta. Então ou eu compartilhava com o pessoal ali, com os meus colegas que já eram profissionais, né, algum caso eu tinha que ir dando conta, né, do que eu conseguia, assim, isso eu tava na faculdade ainda. Essa parte de dividir casos, assim, com colegas, eu acho que é a melhor parte de vivenciar o início de carreira. Né, de tentar dividir essa carga, assim, de... Isso também acontece pra mim não me sentir só. Eu acho que muitos não conseguem, porque a clínica de psicologia também é muito fechada, se a gente for pensar, alguns trancados num consultório sozinho. Me questiono também sobre essa parte de uma psicologia num consultório individual sozinho. E muitas vezes, e eu não coloco só psicólogos, eu coloco outros profissionais que são autônomos, mas todas as profissões têm um quê de arrogância, todos os profissionais, né, têm um quê de arrogância, de achar que a sua profissão é mais importante que as outras. Né, e de se fechar naquela bolha, até que aperta, e aí tu precisa fazer um trabalho, né, interdisciplinar, só que daí não se sabe, porque o trabalho interdisciplinar na faculdade, isso é em qualquer curso, ele é assim, eu vou falar para acadêmicos de direito, vou falar para advogados. Esses tempos eu fui falar para uma turma de médicos. O trabalho interdisciplinar, ele é lindo. Só que na prática ele não funciona. É muito difícil colocar ele na prática. E a gente tem um certo privilégio de conseguir fazer isso, mas isso é uma exceção. Até mesmo vamos colocar no sistema público, que é obrigatório trabalhar, né, CAPS, CRAS. Gente, é muito difícil.
Né? É extremamente difícil trabalhar com equipe porque é muito ego, é muito tipo, eu sou... a minha profissão é mais importante que a tua. As defesas, né? Eu lembro que era bem difícil de ter esse contato, principalmente com a área médica, assim, né? Lá dentro era bem difícil. E demandas bem difíceis também, assim, né? Principalmente pra mim, que não tinha nem me formado ainda nesse momento, assim. Mas foi muito bom, assim, né? Acho que foi muito, muito rico, assim, o aprendizado que eu tive lá. Tá, mas aí eu me formei, né? E aí eu fui convidada pra ficar trabalhando lá. Né? Então, eu já saí da faculdade sabendo que eu tinha um emprego lá, né? Lá por contrato, assim, de 20 horas. Então, eu iria ficar trabalhando lá 20 horas como profissional. Então, eu lembro, né, que eu já saí, já dei jeito de conseguir a carteirinha do CRP, tudo muito rápido para encaminhar já. Então, talvez eu não vivenciei muito essa questão do sair e agora o que eu vou fazer, sabe? Porque eu saí, Tu já sabia? Sabia, eu já tava lá, né? A área clínica, assim, confesso, acho que até gravei naqueles vídeos das curiosidades, não era o que eu pensava, assim, sabe? Mas eu lembro que eu tinha não era meu colega, mas ele era também estudante, assim, e um dia ele me falou lá na clínica escola isso, que eu tinha perfil de psicóloga clínica, e aquilo me marcou, assim, sabe? E era um momento que eu nem pensava, né? E ficou comigo, assim, aquilo. Tá, e aí como eu fui tendo esses atendimentos lá, né, e fui gostando, acho que fui me identificando, assim, né, conforme foi passando o tempo. Eu me formei, era antes da pandemia, era 2020. E daí logo, janeiro me formei, e logo março teve a pandemia, né. Só que também estava decidido nessa época que eu viria morar em Alegrete. Porque o meu namorado cursava faculdade aqui na época ainda e morava aqui, e a gente tá junto há bastante tempo e eu não queria mais esse relacionamento à distância, assim, a gente queria morar junto, enfim. Então isso era algo que eu também havia planejado depois que eu acabasse a faculdade. E como é que eu vou fazer então, né? Mas eu não vou largar esse meu emprego, porque daí eu vou ficar sem, né? Como muda de cidade sem meu emprego? Sim, vou seguir aqui. Mas vou morar lá. Tá, daí eu vim morar aqui. E aí veio a pandemia. Né? Bem nesse momento, assim. Aí eu fiquei um tempo aqui. Só que daí nesse período também as aulas dele acabaram, né, não tendo mais por conta da pandemia, virou aquele caos. A gente seguiu com a nossa casa aqui, mas eu acabava ficando mais tempo lá em Santiago mesmo, né, pra não ter que estar vindo e voltando toda semana. Mas aí, né, eu sempre imaginava, mas eu tenho que fazer alguma coisa a mais, né, até porque a questão, né, da prefeitura, assim, a questão salarial, né, do retorno, tu trabalha muito, mas o retorno é bem pouco, assim, sabe? E aí, eu vou ter que achar alguma coisa aqui em Alegrete, né? E aí, uma colega minha lá de Santiago, que tem uma conhecida aqui, sabia de um grupo que tinha aqui de psicólogos. E aí ela me colocou nesse grupo e foi aí então que eu disse que eu tinha interesse, né, em atender na área clínica, né, se alguém tinha alguma sala disponível pra alocar, igual tu, assim, né, Carol? Foi o cachorro, tá precisando dos cachorros, então. Desculpa, é que eu... Lá em... que tu fez lá em Santa Maria, eu fiz aqui em Alegrete, que também é uma cidade nova pra mim, então eu não conhecia ninguém aqui, ninguém de profissional, tudo novo, assim. Tá, e aí então eu visitei alguns lugares, né, até que eu visitei o Fluir. E aí eu lembro que era um dia de tarde, assim, né, daí tava a Ana e o Gabriel lá. Na verdade, eu entrei de gaiato, né? E eles me receberam, não sei se era só com a Ana a entrevista. Não, na verdade não era entrevista. Não era entrevista. Era uma conversa, na verdade, né? Era uma época que eu e a Ana tínhamos salas separadas, né? Uma diferente pra outra. E eu estava deixando de atender na segunda-feira porque eu tinha outros projetos do Fluir. E aí, a Ana me disse, olha, vai vir uma psicóloga conversar aqui, lá de Santiago, né? Foi orientando da Camila, que nós três tivemos o mesmo orientador, na mesma faculdade, né? E ela vai conversar, que ela tá vindo pra cá. Eu disse, tá, então se der eu participo. E aí justamente um paciente não foi nesse dia, nesse horário, acho que uma coisa assim, eu tinha um horário vago. E aí eu entrei e já vocês já estavam conversando.
E nós ficamos, acho que umas 2 horas conversando. E foi bem uma época que nós estávamos muito sobrecarregados. Era uma época assim, ó, ou quando voltou os atendimentos presenciais, era um fluxo muito, muito, muito acima, né, de não conseguir dar conta mesmo, assim, porque praticamente todos os outros profissionais da clínica não estavam atendendo, né? Porque já era final de 2020, né? Isso, foi outubro, novembro, alguma coisa assim. E era uma época que o pessoal estava assim, procurando muito e nós não estávamos conseguindo dar conta da demanda. E aí, só que eu precisava sair um dia da clínica para conseguir, sair um dia do consultório para conseguir focar na gestão do fluir. E aí surgiu a Leonardo, né? E a gente, peraí, né? É uma chance de a gente conseguir também atender mais pessoas, né? E aí surgiu. E aí a Leonardo começou atendendo só na minha sala, depois foi para um dia para a sala da Ana, e aí quando uma outra profissional saiu, tem uma sala que está até hoje, né? Eu comecei atendendo só na segunda, né? Acho que era só de manhã ou ia de tarde. Não, acho que era eu tinha todo dia. Isso, né? E eu me lembro, assim, da sala do Gabriel, né? Como é que eu me sentia lá, né? Aquela sala toda arrumada, assim, né? E eu lá com atendimento, né? Bem simples, assim, né? Então foi uma mudança pra mim, né? Agora eu ia receber, né, um valor, porque era um atendimento particular, né? Então teve todo esse peso, assim, e essa insegurança também, né? E aí vocês começaram a marcar pacientes, encaminhar pacientes, né? Mas eu acho que a troca também, né, com vocês, acho que foi bem importante, assim, nesse momento mais de insegurança. E aí, só que eu não saí lá de Santiago, né, no trabalho lá. Aí eu trabalhei por mais todo 2021 lá. Sim. Porque aí eu atendia segunda e depois comecei a atender terça também. E aí, quarta de manhã, eu viajava todos os dias para Santiago. E começava a atender lá quarta de tarde, quinta e sexta até as 2. Que daí tinha o horário das 8 às 2 na sexta. E daí depois, na sexta, eu voltava de novo, né? Então, o dinheiro quase do que eu recebia lá, eu quase gastava todo em gasolina. Mas eu segui indo lá. Porque eu não me sentia segura ainda, né? De largar o meu primeiro trabalho lá, né? Eu construí vínculos com a equipe, né? Os pacientes que eu tinha lá, né? Tudo isso. Até que depois foi quando, então, surgiu a oportunidade de eu ter a minha sala. Isso, foi também logo um ano depois. Isso, foi no final do ano, mais ou menos. E aí, né, aí eu já tava mais segura, né, já conhecia, enfim. Já tava com os horários todos cheios, praticamente. Isso. Também. Eu ia dizer disso, assim, que é muito maluco ali na clínica, né, porque eu lembro que não tinha na minha cabeça, quando eu vim, eu escutei e falei pro Gabriel, eu vou trabalhar então até quarta, porque vai demorar, segunda e terça. Só ri. Quinta e sexta eu vou trabalhar em Santa Maria, que eu já tava mais ou menos, né, lá e tal. Só que aí depois, né, eu iniciei atendendo na sala da Aline e da Eliane. Só que aí não tava dando mais e o Gabriel teve que ver teve que agitar a sala do fundo porque, né? Sim, porque ela estava em reforma. Ela já tava, só que demorou. Né? E aí começou, acho que as gurias ali tá enchendo os horários da Carol, a Carol não tem horário ali, tá batendo nos horários da Eliane e da Aline, como é que a gente faz assim? É muito rápido, né? Muito rápido. E aí quando eu vi, eu já tava na minha sala e hoje a gente já tá fechando os horários da noite. E daí eu me lembro que eu perguntava pro Gabriel, como que vai ser agora? Eu vou ter minha sala, né? Vou ficar todos os dias aqui e a agenda, assim, não tinha daí, né? Como que vai ser isso? Mas dá um medinho, né? Dá um medinho. E agora eu não tenho mais lá, porque eu vou sair de lá, porque eu vou ficar só aqui agora, né? Até porque tava muito cansativo pra mim, toda semana viajar e fazia mala, e desfazia mala e chegava, né? Então era muito cansativo, né? Então eu tive que fazer escolhas, assim, né? Ainda bem que fiz escolhas certas, né? Não me arrependo. Que bom! Mas acho que foi isso, assim, mais ou menos a minha saída da faculdade. E a tua? Eu achei que ia ficar por último. Não, tu é por ordem? É, por ordem. Por ordem o inverso. Tá, entendi. Eu sou segunda mais velha. Terceira. Segunda mais velha. Segunda mais velha, tá. Terceira mais nova. Terceira mais nova. Eu me formei final de 2017. E aí eu lembro, assim, que no final da faculdade eu tava meio... não sei o que eu vou fazer. Porque tem uma característica minha, que eu não sei se aparece muito, mas eu tenho interesse em muitas coisas.
E pra quem tem interesse em muitas coisas, às vezes fica difícil de se focar. E aí veio o final da faculdade, eu lembro que eu fiz algumas provas de residência, mas não tinha assim, me preparado, também não era muito a ideia. Fiz pra ver como é que era. Aí vim, né, retornei, eu estudei em Santiago, né, sou de Alegrete, estudei em Santiago, e aí retornei. E aí fiquei pensando, bom, e aí começo em clínica, não começo? Eu tinha outras ideias também de outras profissões que, enfim, ao longo da vida acho que não tem muita coisa pra fazer, né? Ainda lá eu fiz concurso pra perícia criminal. Faltou muito pouco, assim, pra passar, e aí eu fiquei, tá, e aí, né, vou investir, não vou. Ó o osso aqui. E eu sempre tive um flerte, assim, com essa área mais criminal. Então eu ficava, tá, e aí faço o concurso pra perícia, tento o concurso da polícia. Depois que eu tava aqui, né, fui até conversar com policiais, fui super bem recebida ali na delegacia, troquei uma ideia. E aí comecei a estudar, né, para esses concursos. E nesse meio tempo um colega que já tinha clínica aqui me convidou, olha, tu não quer começar a atender alguns horários e tal? E aí eu pensei, será? Né? Será que o desvio que eu tô pensando? Porque assim, eu no começo da faculdade eu não vou trabalhar com clínica e eu não vou trabalhar com psicanálise. O que eu faço hoje? Eu trabalho com clínica e não trabalho com psicanálise. Então, eu pensei, tá, tô só estudando, né? Porque durante a minha graduação eu trabalhei, então eu já tinha aquela coisa de uma certa independência. E aí tu volta pra casa dos pais e tu pensa, tá, mas e aí, como é que vai ser? Né? E me identifiquei muito, Carol, quando tu falou daquela coisa assim, ó, tá, eu preciso ter meu dinheiro, eu preciso ser independente. Essa pressão que a gente se coloca, né? Eu tinha isso também. E aí acho que até por isso que eu tava mirando assim, ó, vai ser no concurso. E aí eu comecei a atender na clínica. E eu comecei a me envolver com a clínica. E eu comecei a gostar da clínica. E aí o concurso ele foi ficando mais de lado e a clínica foi aumentando. Até que o Gabriel, né, eu atendia, nesse momento eu já tinha um espaço só meu, né, fazia os atendimentos ali nesse espaço, dividia com 2 outras colegas, uma vinha de outra cidade, a outra atendia um dia aqui, né, mas 4 dias ali da semana pelo menos eu atendia nesse espaço ali que eu tinha montado. E aí foi naquele final de ano que eu tava assim, bom, monto um lugar com uma estrutura melhor e começo a sublocar para outros psicólogos, porque aí o período que eu não estou atendendo também estou ganhando. Monto meu espaço ou aceito o convite do Gabriel. Porque aí veio o Gabriel. Só para fazer um parênteses para contextualizar. Nós não estávamos juntos, né? Para quem não sabe, né? Nós somos casados. Só que isso foi depois. Uma das condições para a gente fechar no Fluir, eu e a Dani, éramos que eu queria ter um outro profissional psicólogo trabalhando junto comigo. Porque eu não queria, porque eu sabia que o nosso trabalho específico era muito solitário. E que tem algumas coisas que, né, tem que ser de psi para psi. Né? Principalmente os encaminhamentos, ter alguém de confiança para fazer outras atividades, né? Seja de grupo, seja outras que antes da pandemia era já para abrir o Fluir junto com esses projetos, a gente precisou postergar um pouco. E aí a gente fechou o contrato, né, do Fluir de manhã.
eu saí, mandei uma mensagem pra Ana dizendo que eu queria, bem assim, né, que eu queria falar com ela, mas tinha que ser naquele dia. Era uma quarta-feira. O Gabriel é assim, muito falar contigo, mas tem que ser hoje, assim, ó. Fazer uma reunião. Vamos fazer uma reunião. E aí, tipo, foi acho que 1h da tarde, a gente, né, fechou, né, conversou, ficou de pensar, e aí depois, né, fechamos. Era só esse parênteses do... Enfim, aí o Gabriel foi lá, a gente conversou, e aí eu fiquei, tá, beleza. Vou para o Fluir ou vou abrir o meu espaço? E aí eu fiquei, né? E eu já vim olhando, não tinha encontrado nenhum lugar que eu tivesse achado, não, acho que é legal. E eu pensei, bom, eu já tô indo, né, a possibilidade de ir pra um lugar que já tem outros profissionais. Eu acho que isso... Né, e aí entra a gestão de carreira que a gente tava falando, né? Eu tenho possibilidade de crescer ali porque já tem outros profissionais. E à medida que eu for crescendo depois, né, eu amadureço melhor a ideia do meu lugar. Né? Amadureço em termos de conhecimento, em termos financeiros também, enfim. E aí fui para o Fluir, né? O ponto é que me apaixonei pelo Fluir. Se tornou Só casa. Agora o Leonardo deixou não sair justo. Só pra descontrair. Achei o amor lá no Fluir. Melhorou. Né? O amor de parceria de companheiro e o amor de clínica, né? De parceiros de trabalho. Eu acho que a gente é extremamente feliz, assim, né? De ter os parceiros do Fluir lá. E aí foi isso que foi se desdobrando, mas eu acho que tem alguns erros que eu cometi, que eu vejo que outras pessoas que estão iniciando na carreira também cometem, né? Que eu acho que foi essa grande... Isso merece um corte. Olá, não estou preparada. Então, tem alguns erros que eu cometi que eu acho que outras pessoas que estão iniciando, né, na vida profissional cometem. Primeiro deles, essa afobação por independência, né? Às vezes há uma necessidade real, né, da família não ter tantas condições assim. Mas às vezes há uma necessidade interna da pessoa, de eu preciso ser independente, logo eu preciso começar. E isso às vezes atrapalha essa afobação para a independência. Outro ponto é se sobrecarregar. Eu não sei vocês, né, mas eu comecei a atender e começou a vir paciente. E ali naquele momento eu não tinha a menor ideia de gestão de carreira. É só mais um? É só mais um. Né, eu consigo, e aí quando me dei por conta, assim, eu tava atendendo 12 horas por dia, né, e quando me dei por conta eu tava atendendo 14 horas por dia. Teve a questão também do plano de saúde, né, entrei num plano de saúde que a remuneração era extremamente baixa, né, então dava um certo retorno, assim, das pessoas conhecerem o meu trabalho, mas o valor era extremamente baixo. Então era aquela coisa assim, atendia muito e ganhava pouco. Era mais ou menos 3-1, né? Tipo, um paciente particular era equivalente, né, ao valor de 3 pacientes de convênio. Exato. Se a gente for parar pra pensar hoje, a gente cobra o quê? 4 vezes, 5 vezes mais. E aí, né, comecei a ter uma questão de saúde mesmo em função disso. Então, acho que é um erro que pode acontecer. Essa afobação e essa sobrecarga. Esse sangue no olho, digamos assim, eu vou fazer, só que sem muita estratégia. Porque quando a gente está no começo de carreira, a gente não sabe muita estratégia. Né? E deveriam ter um lugar específico em todas as faculdades para pensar sobre planejamento de carreira. A gente tem tantas disciplinas na faculdade que, de fato, a gente não vai usar na prática. E não importa o que tu for fazer, tu não vai usar. Né? E não me veio com conversa. Agora tu falando, eu tive uma disciplina. Epa! Era o que tava tentando fazer comigo. Pessoal, esse é o Donald. Bem-vindo, meu filho. Em homenagem ao psicanalista Donald Winnicott.
Sim, é verdade. Essa é a verdade. Eu acho que ele... Tu quer comigo? Vem cá, Karine. Vou ter que ficar na mesa. É aqui que tu quer ou tu quer ficar? Retornando assim, eu tive uma disciplina no último semestre de carreiras. E eu não tirei nada de proveito dela, gente. Porque os profissionais não sabiam que o que a gente queria era realmente saber que era difícil começar. Né? Que vai num lado, vai no outro, vai num lado, vai no outro. E tem que ir se migrando assim. Tá do áudio. Não vai dar certo. Né? E olha só, eu tive a disciplina, mas também outros profissionais não sabiam passar como era difícil e como se dava esses primeiros passos que a gente falou de bater de porta em porta. Eu acho que teve uma psicóloga que foi lá e era tipo de diferentes áreas que a coordenadora do curso conseguia, sabe? E teve só uma que disse que bateu de porta em porta. E ninguém te diz que vai ser aos poucos. Ninguém te diz que tu vai ficar nervoso, ansioso, com medo. Ninguém te ensina que tu precisa bater de porta em porta. Diz assim, olha, um número mágico pra clínica, né, dá um retorno 2 anos. Tá, não mas me e diz aí? nada com isso. Faz o que com Né? esses 2 anos? Nesses 2 anos tu fez Não, o quê? isso serve para advogados, isso serve para quem está estudando para concurso. Só que, então para que não ensinar estratégias de planejamento em relação a isso? Né? Talvez as pessoas que foram ensinar isso não sabiam nem fazer para elas mesmo. Né? Então, como é que vão saber? Né? E é por isso que hoje, quando eu trabalho com paciente, orientação profissional, planejamento de carreira, transição de carreira, eu sempre oriento a fazer esse movimento, conversa com profissionais, né, da área que tu tá pensando, da área que tu tá, mas conversa com profissionais que tu sente que vão te abrir o jogo, que vão te dizer, porque entra também aquela coisa que o Gabi tava falando, do ego. Eu vou receber a pessoa que acabou de se formar, então eu vou transmitir a visão de que eu sou extremamente, né, eficiente, bem eu tenho polêmica na profissão, né? Só que o que interessa é alguém que te diga os perrengues, né? E como que conseguiu organizar para fazer isso. E aí tem outro ponto, né? Da pessoa estar aberta a aprender, né? Nessa mesma conversa, né, com profissionais de outra área que eu estava falando sobre o esgotamento, teve um momento que uma das convidadas ali, né, já era o momento de partilhar, ela disse, não, pessoal, sobre isso que vocês estão falando, eu aprendi na minha terapia a fazer isso. E aí ela pegou o áudio que ela mandou para uma cliente e partilhou com todo mundo. Aquilo ali era ouro em pó. Ela estava mostrando como que ela conseguiu ser assertiva com uma cliente, né? Sem ser grosseira, nada assim. Mas como ela conseguiu demonstrar o valor do trabalho dela, né? E prontamente algumas pessoas que estavam na roda disseram, não, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque não sei o que... Né? Essa ideia de que tu se posicionar, porque isso é importante para quem está começando, é importante para quem também já tem uma estrada. Tu entender o valor do teu trabalho, né? Tu não se submeter a algumas coisas porque está começando. Eu tenho 2 polêmicas. Tá, então conte as polêmicas. Não, tu quer terminar? Não, e aí eu acho que tem que estar aberto para isso, né? Para esse aprender. Não ficar só no e se eu for, e se der errado, se não sei o quê. Não, para e pensa, como é que eu posso fazer isso aqui dar certo? Como é que eu posso aprender a fazer isso dar certo? 2 tretas, tá? E acho que vai ter gente nos escutando que vai ficar um pouco bravo. Se tu ficar bravo com isso e tu se identificar com isso, é melhor rever o que tu tá fazendo na tua vida. Fiquei pensando que você tava olhando pro Max. Não, tava olhando pra câmera. Primeiro, as pessoas que fizeram e que construíram uma carreira sólida, que aprenderam com os perrengues, não vai olhar para alguém que está iniciando com ar de superioridade. Quem olha com ar de superioridade
é quem finge ter uma carreira de sucesso e, na verdade, um profissional frustrado. É isso e ponto. Esse é o primeiro. Profissionais que fizeram mais que tu vão te ajudar a chegar onde ele chegou, porque não tem medo de disputa, não tem essa questão de ego, não tem isso. Vai ser um colega. Agora, aqueles colegas que querem te puxar o tapete são profissionais que são frustrados e vão te encarar como uma concorrência. Daí o profissional que ficou bravo comigo, que tá me escutando aí, tem que parar e rever muito sobre a sua carreira e do que tá fazendo. Não queremos... O segundo eu não vou dar nome, mas a pessoa que vai escutar, e se me escutar, vai saber que foi ela e tomara que tenha revisto a prática. Quando eu estava iniciando sobre a questão de se submeter, tem uma coisa, né, chamada de testes psicológicos, né, tem vários manuais aqui, que eles são restritos para psicólogo. Tem o nosso CRP, o nosso registro profissional, e nós temos que mostrar ele ativo para comprar os testes, protocolos e tudo mais. Tá? É bem chatinho a forma de comprar, um pouco demorado, mas tem que ser assim mesmo. Uma profissional, que eu não vou falar a área de atuação, mas não psicóloga, é o que importa. Quando eu fui bater de porta em porta com os profissionais, agora eu vou contar como é que foi esse meu início, ela me disse assim, olha, tu não tem nenhum paciente, né? Sim, tinha 2 semanas de registro. Então, obviamente, não tinha nem meu consultório montado ainda. Ela disse, eu tenho uma proposta para ti, eu vou te pagar um valor da sessão que tu tem, mas tu tem que assinar esse teste que eu utilizo, que é restrito para psicólogo. Eu aplico e te levo lá e tu só assina o laudo, que foi tu que fez. E aí eu disse que não, evidentemente. Ela disse, então, não vou te indicar mais nenhum paciente. Eu disse, e eu não preciso que me indique nenhum paciente nesses termos. Tomara que essa pessoa tenha mudado, né, a conduta profissional, ou antiprofissional, antiética, né, porque ele é restrito, porque nós temos cursos, nós temos uma formação. A gente, né? Tem anos de estudo. Exato, não é... E não é só o aplicar teste, como, né, falei lá no 3º episódio, eu acho. Né? Então, assim, né gente... nós não precisamos... Nós temos que pensar que profissionais queremos ser. Tu precisa pensar que profissional quer ser. E ter parâmetros mínimos para desenvolver a carreira. E isso é desde o início. Isso é desde antes de tu se formar. Quando tá pensando no teu TCC, quando tá pensando nos estágios, e, de novo, isso é independente de curso, tu tem que pensar que parâmetros tu vai querer. Acho que essa questão ética é uma das mais importantes, assim. A ética é inegociável. Né? Tudo que a gente tem uma disciplina na faculdade, a gente tem um código de ética, a gente tem um conselho. E a gente fala de ética todos os dias no corredor, né? Sobre questões éticas, sobre... vindo para cá pro podcast, né? A gente estava falando sobre uma questão ética, né? De um serviço que um de nós, né, prestamos, e que ouvimos algumas barbaridades de condutas éticas. Não é nem técnico, não é nem conhecimento, é ético. Né? E a ética, ela é ou é certa ou é errada, ela não tem um meio termo. Né? Então, assim, né, são essas duas questões que são muito importantes. Né? Primeiro, tu procurar profissionais que fizeram mais. Eu procuro toda hora, eu faço supervisão, né, com a Regina lá do núcleo, converso muito com a agora até correria esse ano, a gente não conseguiu conversar muito, né, com a Márcia, que foi minha professora, com a Camila, são pessoas que eu admiro. Com neuropediatras, volta e meia, eu tô em contato, né, de pessoas que realmente têm muito conhecimento, que tem muito... Porque isso é fundamental. Quando a gente parar de fazer isso, isso é um problema muito sério. Né? E que bom que nós vamos nos tornando profissionais novos vão se inspirando e a gente vai alimentando esse ciclo, né? Mostrando questões éticas, sendo chato às vezes, né? Sendo coisa... Então, isso é fundamental. Isso em qualquer área a gente vê aqui barbáries de todas as áreas, né? Em tudo quanto é lugar, de condutas de pessoas que misturam religião, pessoas que misturam as suas crenças, isso em diversas áreas. De pessoas que logram as outras pessoas que procuram, né, nessa parte ética, serviço. Hoje mesmo eu tive um atendimento assim, onde a paciente ela é jovem e ela vai cursar psicologia. E aí ela faz, ela tá, né, acabando o ensino médio, enfim, tá nesse processo. E aí ela me falou de uma profissional, né, de um outro familiar, assim, de uma questão antiética que essa profissional teve, né, e ela
me questionou, né? Mas pode isso? Né? E disse, não, você não pode. Né? E aí o quanto, né, talvez a minha imagem de profissional, né, principalmente nessa questão ética, ela vai levar para o curso dela. E isso, infelizmente, vários pacientes perguntam pra gente, né? Infelizmente. Né? Eu acho que é isso que mais pega, gente, assim, de quando vem assim, isso tá certo ou está errado. Né? Eu vejo muito no primeiro atendimento, quando o paciente já teve outro atendimento com outra pessoa e aí pergunta, tá, como é que foi com... Né, que eu explico, retomo algumas coisas éticas, porque eu acho muito importante que todo paciente saiba, né, o sigilo, a confidencialidade, né, o que está sendo trabalhado ali, que eu vou estar fazendo psicoterapia, não vou estar fazendo avaliação, né. A gente tem advogado contando em conversa de bar um caso de cliente. Vamos tirar da psicologia, isso acontece. Né, de casos assim, de violências, né? E nos falaram, hoje vai ser um episódio um pouco mais comprido, né? Porque nós nos empolgamos, colocamos muitos temas para prometer tudo, né? Que nós para entregar tudo. Acho que vai ter que ter uma parte 2. Talvez uma parte 2. Vamos gravar, se ficar muito longo a gente divide, né? E aí vocês vão, né? Vão ficar para outra semana. Então, já que nós estamos fluindo nisso, porque nem eu não falei ainda da minha parte profissional, eu sobre a questão... Tá falando das tretas, mas... Ele focou nas tretas, esqueceu. Não, de treta a gente tem uma enciclopédia de absurdos que a gente escuta, né? Eu comecei a atender em 2017 e quando eu cheguei em Alegrete, poucos profissionais atendiam criança. Né, atendiam adultos e crianças, né? E eu trouxe o atendimento de criança, de adulto, de adolescente, né? E era meio estranho assim, mas tu pode atender o pai, o filho, a avó, o cachorro? Não, é só se é para atender a criança, então eu vou te encaminhar para um outro pessoa. Não, mas o fulano atendia os 3 filhos, o papagaio da família, sem ser terapia de família. Mas eu me decidi muito cedo em ser psicólogo, né? E sempre olhei a clínica com ótimos olhos, né? Principalmente a clínica de crianças e adolescentes. Fiz a faculdade, né? Fiz vários cursos durante a faculdade, isso me ajudou bastante também. E quando eu me formei, eu tinha uma opção de trabalhar em uma empresa da família, que eu não gostava muito, né? Mas fui porque até o consultório engrenar, trabalho de manhã, trabalhava de manhã lá e de tarde lá e de manhã e a tardinha no consultório, estudando e tudo. E eu fui ter meu primeiro, eu comecei a atender em março. O meu primeiro paciente foi em junho e o segundo foi em novembro. E o terceiro foi em dezembro e depois só vai ter em fevereiro, né? E aí, né, isso já em fevereiro de 2018. E nisso a Dani, né, me convidou, eu conto lá no episódio do podcast dos guris, lá no Salve Família Cast, né? Fez, acho que o terceiro episódio foi lá, né? E a Dani me convidou para abrir o Fluir, só que eu tinha 3, 4 pacientes. Eu disse, olha, eu tenho 0 experiência, né? Preciso estudar mais, preciso rodar mais, né? E nisso fui fazer o mestrado, percebi que o mestrado não era para mim. Sou muito grato, aprendi muito, mas não é para mim a questão da vida acadêmica. E quando eu estava entre continuo ou não no mestrado, porque eu ia toda semana, né? Fazia 1000 quilômetros entre quinta e sexta, ia estudar e tinha mais dissertação e tudo. Tava indo, né? Só que assim, tipo, embora o tema eu gostasse, não curti. E isso é importante, a gente rever as rotas, né? A Dani chegou e disse pra mim, eu tenho uma sala pra ti, porque eu já estava com horários apertados, nisso em 2019, onde eu atendia só de manhã e à tardinha, eu só estava focado no consultório, né? De manhã à tardinha eu atendia, de tarde eu estudava, prendia prontuário, né? E aí eu atendia de segunda a quarta, de manhã à tardinha, e na quinta e sexta eu ia pro mestrado. E quando a Dani me ofereceu uma sala, eu balancei, porque eu já não estava muito feliz, não estava nada feliz no mestrado.
E queria muito investir na clínica, e eu estava tendo fila de espera, que as pessoas queriam vir comigo. Olha, eu te espero porque realmente, né, eu quero contigo. E tinha 5, 6 pessoas, assim, e eu disse, bom, dá. E nisso, eu fecho o contrato uma semana, fecho o contrato com essa nova sala, que é onde é o Fluir hoje, e a dona dessa antiga clínica resolveu vender a clínica, logo que eu fechei o contrato. Ótimo planejamento, né? E aí, eu olhei pra Dani e disse, talvez seja a nossa chance agora, porque a gente tinha arquivado o projeto do Fluir. E aí foi, né? E aí surgiu o Fluir do jeito que é. Transitei bastante nos atendimentos entre criança e adulto, adolescente. Fiquei muito tempo na clínica de adolescente, de crianças. Fiz uma opção de diminuir e depois parar, né, quando a Leonara se fixou na clínica, que eu não por não gostar da clínica de adolescente, de crianças, mas porque eu tinha que fazer uma escolha, porque o Fluir estava já demandando muito tempo e a Leonara estava dando conta, né? Então deixei, né, fui reduzindo os horários. Hoje, né, tem horários mais restritos para terapia, na verdade nesse momento está a agenda fechada, e fui migrando para outras áreas, né, para áreas de consultoria para psicólogos, né, para depois mais recentemente, né, no último ano, para a área de avaliação, e fui fazendo essa transição muito resumidamente, né, gente, porque são 7 anos, né, contando dos erros que eu cometi. Eu acho que no início eu não escolhi muito bem os profissionais que eu ia dividir sala, e acho que isso foi uma questão. Eu sou muito grato à dona da clínica que me abriu as portas, não vou revelar o nome, obviamente, por questões éticas, né, que estou, né, mas por algumas condutas de alguns profissionais, e eu percebi que eu precisava sair dali, né, não pela dona da clínica, minha amiga, eu amo ela, né, até hoje a gente tem muito contato, é uma pessoa próxima, é mãe de um amigo meu de infância, né, a gente tem muito contato, né, me criei na casa dela, agradeço a oportunidade, só que eu percebi que algumas condutas não eram condizentes com o profissional que eu queria ser. Então, né, a minha antiga analista, eu já tinha parado, né, de fazer análise, e me convidou para atender com ela. E foi aí meu pulo do gato, né? Eu sou muito grato, né, a Patrícia por abrir as portas de manhã à tardinha, que ela já estava mais se aposentando, então ela atendia mais de tarde. E eu atendia nesses turnos, né, e comecei a ter muita procura. Eu errei muito em me sobrecarregar, e muitas vezes, né, ser muito flexível em questões de remuneração, de pagamentos, né, de não, vamos fazer assim, vamos ajeitar, né, de muitas vezes não valorizar, de achar que conseguiria dar conta de mais um paciente, de mais um, de não pensar nesse planejamento, porque assim, eu fiquei 1 ano no limbo, tipo, visitando a clínica, eu ia para estudar lá, né, mas enfim, para atender muito pouco. E a única coisa que me manteve foi porque eu acreditava que aquilo ia dar certo. Eu não tinha muitas ferramentas para fazer dar certo naquele momento, mas tinha boa vontade. E foi o que me sustentou, assim. E quando o pessoal me descobriu, assim, eu cheguei, sei lá, um mês de abril de 2018, eu tive 15, 20 pacientes novos, assim. O pessoal quase me descobriu, assim, começou a ter um fluxo, assim, muito, muito, muito intenso. Eu já tinha trocado para essa nova clínica. E o divisor de águas na minha vida profissional foi o Fluir, né? Isso, né, que eu levei para outro nível, né, hoje e numa crescente. E um erro que eu não cometi, mas que eu vejo que muita gente comete, né, a questão de achar que sabe demais do que sabe. Né, de não estar estudando, de não conseguir continuar se atualizando. Isso a gente vê muito com alguns colegas que nós vamos conversar, né? Parece que o último artigo que leu foi de 1932, né? De sempre estar se atualizando, de entender que é uma prática, né? De entender que a gente tem um olhar empático, que tem, enfim, tudo isso. Então, né, hoje eu não me imagino fazendo outra coisa, como talvez na formação nunca me imaginei, todos os caminhos levaram, né, a isso. Mas eu acredito que, né, falando dos erros, eu acho que tem essa questão. Né, e aí eu já não sei se nós já vamos estar na parte 2, né, quando a gente for fazer as edições, mas ou se a gente não se alongar muito, a gente pode colocar todo nesse. E o pessoal que estiver interessado vai nos ouvir, eu tenho certeza disso, né?
pode estar lá no Quinta, tomando um cafezinho, comendo pão de queijo, muito bom, e nos ouvindo, com um fonezinho, né? Falar sobre essa importância dessa escolha, nós falamos sobre as nossas escolhas profissionais e não que elas sejam um modelo, não, bem pelo contrário, nós erramos pra caramba, né? Eu acho que errar faz parte também desse processo, né? Exato. Iniciar e ver que não é aquilo, por exemplo, o mestrado, né? Que tu precisou iniciar, talvez, para se dar conta de que não era aquilo que tu queria. Talvez, e uma das coisas, eu falando com a Camila, né, que era a nossa orientadora, tempos depois, eu disse pra ela, eu encontrei com ela e disse, olha, o que faltou para mim foi maturidade profissional para fazer o mestrado. Talvez hoje, fazendo, né, indo cursar, tivesse uma outra perspectiva, um outro conhecimento, uma outra visão. Eu tinha muito pouco tempo de trajetória. Pro meu primeiro ano, praticamente eu não atendi. Eu tinha um ano profissional, porque eu entrei em 2019, então era muito verde, né? Hoje eu tenho uma rodagem maior, né? Com mais horas de voo, digamos assim. Então, não ter vergonha de recalcular a rota, né? Isso não é um plano B. Esse é o plano que tu desenvolve e que ele vai ter mudanças no fluxo, né? Todos nós temos uma coisa em comum, né? Você sabe o que é? Além de ser psicólogos, evidentemente. Além de sermos maravilhosos. Buscar. Todos nós tivemos que refazer a rota. Né? Todos nós. Porque nós saímos imaturos, nós saímos talvez nessa transição da adolescência para a fase adulta da faculdade, como muitos estão nos escutando talvez fizeram. Né? Ou os que estão nos escutando não fizeram porque tiveram que amadurecer por questões, né, mais cedo do que seria recomendado. Mas todos nós tivemos, mesmo alguns um pouco mais certos do que ia fazer, né, tivemos que olhar para os nossos planejamentos, que muitas vezes não tinha, né, mas foi se construindo com o tempo, né? Hoje nós temos um planejamento bem desenvolvido do que vamos fazer, mas todos nós tivemos que olhar em algum momento e pensar, será que vamos fazer essa escolha? E muitas vezes não foram escolhas fáceis, né? Eu recebi proposta para sair de Alegrete, para atender uma clínica popular em Porto Alegre. Recebi para trabalhar numa empresa de RH, que ia percorrer todo o Rio Grande do Sul. Eram experiências ótimas, eu tive que optar por estar na clínica, às vezes ganhando um terço do que eu iria ganhar se começasse a atender na outra semana naquele lugar, mas por acreditar, né, no que estava. Então, só que isso, né, gente, vamos colocar as pessoas que vão entrar na faculdade com 18 anos, né, que é quando você termina o ensino médio. Vamos fazer assim, ó, tipo, termina o ensino médio e começa a faculdade. Vão se formar com 23, 22, 24. Mas 24 anos é adulto. Só que se tu ficou todo o tempo estudando e não tendo outras experiências, como é que tu vai tomar uma decisão importante de mudar de cidade, né? Eu lembro que tu pensou bastante, né, sobre se ia largar o emprego ou não, mas tu tinha uma maturidade, já tinha né? Veio por causa do Max, mas se viesse por uma questão de emprego, será que tu ia conseguir fazer a escolha certa? Né? A Carol tinha pessoal aqui, né, em Alegrete, se desse qualquer coisa errada, estava com a família. Né? Nós estávamos também, né, em casa, mas... E decisões importantes que a gente tem que optar, até por não fazer ou por fazer. E aí tem um termo, né, tá, para não me alongar muito, no dicionário de Oxford, que se chama adultescência, entrou, né, na década passada, que é essa transição entre a fase adulta, né? Dá pra fazer um podcast só disso. Pra gente talvez, né? Senão a gente vai se alongar, mas só porque eu tinha prometido na vinheta, né? Que nós iríamos falar sobre isso. Mas, né, a gente até para não se alongar, acho que a gente pode prometer falar sobre isso no próximo podcast. O que vocês acham? Mas eu acho que a gente falou de certa forma, né? Sim, se a gente for parar pra pensar nas nossas falas, né? Que foi muito de carreira, a gente pode ver que teve um amadurecimento nesse meio, que é o adultecer. Claro! Né? Eu precisei mudar e deu errado. Isso é o adultecer, eu acho, né? Mais palpável, assim, pra todo mundo é entender que esse pequeno movimento, assim, de reformular, repensar,
ter que ser adulto, assim, para tomar uma decisão é justamente, né? Acho que a gente fez uma introdução. Na verdade, só para explicar, né? Para não ficar vago o termo, aqui nós mudamos um pouco o termo do dicionário, eu mudei, né? Propositalmente, porque o termo do adultecer é o adulto que tem comportamento de adolescente. Agora nós estamos falando de adolescentes que vão ter comportamento de adultos. Adultecer. Né? Isso, o adultecer, né? Então, e o adultecer pode ser com 22 anos, pode ser com 23, não pode ser com 30, né? Mas se for com 30 é melhor do que aos 40. Ah, sim. Mas, e a gente pode falar sobre os parâmetros do que é esse adultecer, né? No próximo eu tinha quando eu tava falando, eu pensei num tema super legal, tomara que eu lembre, eu acho que eu não mandei. Depois a gente acha os temas. Pra finalizar, Carol, o que tu tem pra dizer? Tenho pra dizer que a insegurança vai ter, né? Como teve comigo, como teve com a Ana, com a Leonara, com o Gabriel. Vai ter. Mas pra confiar, né, no conhecimento que se tem, que a gente adquire na faculdade, mesmo que a gente tenha saído ontem da faculdade, nós vivemos 5 anos. É o mínimo de um curso, eu acho, né? 4 ou 5 anos que estudou aquilo. Então a gente não sai cru. Jamais. Né? Mesmo há pouca experiência para alguns. Talvez. Mas só quem passou por uma faculdade sabe as diferentes teorias, os diferentes escritores, né? Os diferentes livros que a gente leu. Então, tirar isso, né? Da ideia de, eu não sou bom o suficiente para iniciar, né? Eu não tenho conteúdo, talvez, suficiente. Acho que essa é a grande parte, né? Acredite no seu potencial que você construiu durante a sua faculdade. Ótimo. Antes de eu passar para a Leonara, o Renan mandou uma pergunta da interatividade ali que vai ter que ficar, talvez, possivelmente, para um próximo podcast, para um próximo episódio e num tom provocativo, né? A pergunta foi quanto que ganha um psicólogo. Só que... Vamos responder, não vamos ficar em cima do muro, só que com o tempo que nos resta nós não vamos conseguir. Então nós não estamos fugindo da raia, estamos deixando para o próximo. A questão que eu quero levantar aí como tema, e já anota para não perder, a questão é o quanto que é importante ganhar bem e o que é esse ganhar bem. Isso dá pra gente fazer um tema, porque tem muita crença falsa sobre dinheiro, sobre receber, principalmente de profissionais autônomos, e aí é de qualquer profissional autônomo, mas também de pessoas que fazem concurso, que têm trabalho em CLT. Então esse é um tema bem polêmico. Eu quero fazer um podcast sobre psicologia financeira. Um episódio ou um canal? Não, um episódio. Eu achei que era um canal. Gente, é o nosso episódio mais longo, nós estamos aí em quase 1h10, né? Vamos vou ser bem breve. Então, mas anota esse para não esquecer. Eu acho que, juntando com isso que a Carol falou, que é bem importante, assim, acho que de não ter medo, assim, de meter a cara, né, depois que tu se forma, assim. Porque ninguém vai ir lá na tua casa e te oferecer um emprego, assim, né, saber que tu tá formada, né, então tu tem que ir em busca disso, né, e vai com medo mesmo, né, vai com insegurança mesmo, né, mas vai atrás, a gente começa lá de baixo, né, para conseguir ir crescendo, assim, né, e às vezes é com aquilo, né, que com o papel que tu vai mostrar, né, com o profissional que tu é, né, sendo ética, né, que tu vai conseguir crescer, né, nesse meio profissional, assim. O meu recado final, eu acho que é parecido, né, com o da Leonara, mas é no sentido, assim, de nenhuma escolha precisa ser para sempre, né, porque eu vejo que tem essa coisa, assim, qual é a escolha certa? Eu vou fazer o mestrado, eu vou abrir a clínica, né? Eu fico lá na prefeitura, eu troco de uma cidade. Nenhuma escolha precisa ser eterna, para sempre, né? Eu acho que dá para se reunir com os seus botões, conversar com pessoas que confia e pesar qual é a melhor oportunidade para agora, né? Mas se permitir ter essa ideia de que dá para lidar com as coisas. Se chegar lá e entender que não era aquilo,
reorganiza, recalcula a rota. Nada precisa ser para sempre. Né? São escolhas importantes, né? Porque vai envolver uma energia vital, vai envolver tempo, vai envolver, né, escolhas, mas não é para sempre, né? E o meu recado vem de encontro a isso, né? Como vem, né, do nosso último e penúltimo episódio, agora eu me perdi, da importância de começar, né? Eu acho que tem tudo a ver com o nosso episódio passado, retrasado, de fazer com que tem, como conseguir e ir aprendendo também no caminho, né? O profissional que eu sou hoje é muito melhor, inclusive de pacientes reconhecendo, olha, né, as nossas sessões estão evoluindo, né? Eu tive um paciente que me disse, olha, né, dá pra ver que tu tá sempre se atualizando, sempre estudando. Então, isso são coisas que quando a gente parar de fazer, tem que fazer outra coisa. Né? Quando a gente parar de estudar, quando a gente parar de meter a cara, parar de ter essa capacidade de fazer essas escolhas, talvez de fato seja o momento de repensar. Enquanto isso, né, vamos, né, trazendo informação, vamos trazendo conhecimento vamos compartilhando o que nós sabemos com o pessoal. O Renan tá apavorado aqui porque tá aí 1h10 fazendo sinal assim, ó, tá se coçando. Então a gente vai ter que encerrar, porque por nós ficávamos mais 1 hora, mas é culpa do Renan essa que ele tá interrompendo. Daqui a pouco ele fecha aí a câmera, a gente fica só com o áudio aqui. Então, né, um abraço, pessoal, agradecendo, né, ao Quinta da Aurora, que está conosco mais uma vez, né, ao Fluir Alegrete, que, né, nos oferece esse espaço maravilhoso de atendimento, ao Gabriel, que vai ter um trabalho para fazer as edições e cortes desse episódio. Boa sorte, Gabriel, né, e ao Renan, que aqui está aí polvorosamente, né, para a gente finalizar. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem.